Bem-vindo ao Revisa Med. Nossa aula é sobre contracepção e planejamento familiar. Nesse primeiro módulo, vamos fazer uma introdução ao tema. Bom, planejamento familiar, na verdade, é um direito, que todos os casais, mulheres, exercem. Planejar a família é um direito reprodutivo, garantido, que visa o bem-estar das famílias, que visa o bom desenvolvimento, que visa um ambiente seguro dentro da sua rede de atenção e cuidados, principalmente em saúde, e que envolve não só evitar a gravidez, mas como promover a gravidez de maneira segura. Existem vários métodos de contracepção. A contracepção ela é histórica, a gente ouve e tem relatos de ainda múmias egípcias com DIUs feitos de pedra dentro desses úteros, Tem relatos da Idade Média onde se utilizava fezes de crocodilo dentro da vagina para evitar a gravidez. Se todos se recordarem, nós vamos lembrar do cinto de castidade, quando aqueles nobres viajavam para as batalhas e utilizavam cintos de castidade nas mulheres. A gente vai lembrar do preservativo, ainda lá, o Giacomo Casanova, um italiano, um grande conquistador, que utilizava tripa de carneiro enrolada para fazer no pênis, para fazer contracepção. E isso, na época, foi um grande avanço, porque a sífilis dizimava grupos de população e isso era uma forma de se proteger e até de criar um primeiro conceito de DST. Então, esse conceito de planejamento familiar, ele vem acompanhando desde a Idade da Pedra, onde a mulher corria do homem. E é uma situação importante que mais evoluiu, talvez, na nossa medicina. Quando a gente pensa em anticoncepcional, a gente coloca que uma mulher vai começar a utilizar na adolescência, algumas até na pré-adolescência, e vai utilizar durante 50 e poucos anos. A gente costuma falar que anticoncepcional e os outros métodos vendem às vezes mais que gasolina e Coca-Cola, porque a gente não toma isso todo dia, mas a pílula você às vezes tem que tomar. Quais são esses métodos? A gente tem, e como eles são utilizados? A Organização Mundial de Saúde ela é muito preocupada com a disseminação, o conhecimento, o treinamento dos métodos contraceptivos no mundo inteiro. E eles colocam quadros, e aqui a gente pode ver até em relação ao Brasil, uma esterilização feminina, que é a laqueadura tubária, o contraceptivo oral, o preservativo masculino, a esterilização masculina, o coito interrompido, o contraceptivo injetável, a abstinência periódica, que é a tabelinha, o diafragma, o implante, o espermicida, o DIU e outros métodos. Quando a gente vai avaliar todos esses que foram estudados no nosso meio e o percentual de mulheres que optam, olha só, esterilização feminina, que é a laqueadura tubária, 25,6% das mulheres optam por uma forma cirúrgica de resolver contracepção. Quando a gente fala em cirurgia, a gente tem que contar todos os riscos que uma cirurgia, mesmo planejada, causa. E pode ter efeitos como infecção, como hemorragia, como alterações do ciclo menstrual. O contraceptivo oral, apesar de tudo que eu falei, o tanto que a gente na introdução colocou que ele evoluiu, e que ele é amplamente utilizado, ele é menos utilizado que a laqueadura tubária. Quando a gente vai argumentar com a mulher e fazer entrevista, ela prefere a laqueadura, ela acha que ela é mais segura, e não é. O preservativo masculino, mesmo com toda a campanha da OMS, do Ministério da Saúde com a utilização, apenas 18%, quase 19% dos casais utilizam ele como uma forma de planejamento familiar. Esterilização masculina, só 10% utilizam, que é um procedimento muito mais simples que a vasectomia do que a laqueadura. Ela é feita ambulatorialmente, mas ela envolve tabus. Será que eu vou perder a minha masculinidade? Será que eu não vou deixar de ser mais homem? E é uma questão cultural importante.
O coito interrompido, que nem deveria ser considerado um método mais contraceptivo, por conta da grande falha que ele tem e de um problema até social que cria, com uma insatisfação nas relações sexuais, imagina para a mulher, que ruim que é, ele ainda representa quase 3%, mais que o contraceptivo injetável, que quando a gente fala, às vezes, culturalmente, que quer resolver um problema de saúde, a injeção tem hora que é a que a gente mais se recorda, e não é. A abstinência periódica, que é a tabela, olha, na década de 60, muitas pessoas nasceram de tabelinha, que errava o método, errava a falha, e a gente ainda tem ali um grande percentual de pessoas que utilizam. O diafragma, que é uma membrana plástica de silicone, moldável, que você coloca junto do espermicida dentro da vagina, e isso cria um capuz cervical que impede a ascensão do espermatozoide pelo canal ao óvulo. É seguro, mas também envolve aspectos culturais. A brasileira, a americana, ela não tem o aspecto de fazer o autoexame, de se tocar e introduzir qualquer coisa na vagina, cria uma resistência. Olha como é que a gente vai falando do método e falando das resistências culturais, hábitos que podem levar a escolher um ou outro. O implante, agora ele está sendo um pouco mais disseminado, mas ele não é uma novidade em planejamento familiar. O implante já é estudado desde a década de 70 e com uma segurança muito importante para evitar a gravidez indesejada. O espermaticida, apenas 1,3, o DIU. Esse ponto aqui eu quero tocar em especial. O DIU é um método seguro, prático, reversível, de longa duração, ideal para países em desenvolvimento ou países pobres, até pelo custo. E olha só, gente, no Brasil, o que a gente tem de pessoas que pensam e utilizam um DIU em comparação a uma cirurgia? O DIU é um procedimento ambulatorial, seguro, o Ministério da Saúde disponibiliza para as mulheres e, infelizmente, a gente ainda tem muita barreira em torno do DIU. Barreiras como o DIU é abortivo, o DIU pode causar gravidez na trompa, o DIU pode a criança nascer com o DIU agarrado. Eu já ouvi de todas as mais possíveis, mais esdrúxulos justificativas para a não utilização desse método. Quando a gente visualiza esse quadro, a gente começa a vencer barreira e a construir uma estratégia de consultoria em planejamento familiar, que todo médico tem que fazer. Quando você vai atender como clínico no posto de saúde e chega uma mulher que teve uma gravidez complicada por hipertensão, por diabetes, qual o medicamento que ela vai usar? Eu vou indicar uma ligadura? É o melhor momento para indicar? O marido participa, não participa? E a gente tem que conhecer os métodos para falar e aconselhar corretamente. Bom, como que seria um contraceptivo hormonal ideal, né? Um contraceptivo hormonal ideal, ele tem que ter tanta coisa que é até difícil ele ser ideal, mas ele tem, né? Então, ele tem que fazer contracepção eficaz. Se ele se propõe a ser um contraceptivo, ele tem que fazer isso bem. Mínimo de efeito colateral. Se eu tomo um remédio todo dia, durante muito tempo, ou eu vou utilizar ele no meu corpo como um implante ou uma órtese e prótese, eu também tenho que ter mínimo de efeito colateral. Possibilidade de uso a longo prazo. Olha só, eu vou querer evitar a gravidez por 10 anos. E o que eu vou utilizar, né? A mulher hoje, dificilmente, ela tem um filho atrás do outro, igual tinha na década de 70, de 60. E ela quer um espaçamento maior com segurança. Se eu vou usar essa droga, ela é eficaz, ela tem pouco efeito colateral, eu uso ela a longo prazo, ela não pode trazer benefícios para mim? Eu posso tratar ou diminuir cistos ovarianos, alterações fibrocísticas da mama, síndrome pré-menstrual, a TPM, e causar também benefício, buscar benefício para a pele. Se eu uso isso e ele é um método contraceptivo, eu não posso que ele cause interferência, que ele crie interferência com libido e com desejo sexual, né? Uma queixa muito comum nas pesquisas da década de 70.
Eu estou me remetendo à década de 70, que foi uma época de grande liberdade sexual. E o anticoncepcional se desenvolveu muito naquela época. Então ele interferia com a libido e com o ato sexual. Então eu uso um anticoncepcional para me libertar e ao mesmo tempo eu me prendo com uma coisa que ele me inibe. Olha só como é difícil. Prevenção de DST, como um anticoncepcional ou um contraceptivo hormonal, né, que a gente está falando aqui, vai me prevenir uma DST. Está provado que as mulheres que usam pílula têm um hábito de procurar o ginecologista com mais frequência. Quando ela tem o cuidado com o corpo maior, ela se previne melhor da DST. É por esse pensamento. Ele não pode interferir com outros fármacos, porque eu vou ser hipertensa, eu vou ser diabética, eu posso ter problemas de pele, eu estou fazendo um tratamento de estética, uso antidepressivo, e essa droga não pode interferir com a outra. Ela tem que ser de fácil manuseio para eu poder carregar ela para qualquer lugar, para eu poder usar sem ninguém ver, para eu poder às vezes engolir com um mínimo de água ou sem água, para ela não ter gosto ruim, para ela não ocupar uma caixa muito grande, que ela me use um dispositivo que hoje a gente tem à mão, um telefone, que possa me lembrar da hora de tomar a pílula, que eu não vou esquecer, né? E o custo acessível, porque é um medicamento que eu vou usar durante toda a minha vida. Então, olha quanta coisa que um anticoncepcional tem que ter para ele ser um ideal. E a pesquisa das indústrias farmacêuticas e médicas tem avançado muito nesse sentido. Assim encerramos esse módulo, você pode reforçar o conteúdo em nosso caderno digital.